Bom dia, turminha. Hoje a nossa aula vai ser sobre povos indígenas da América, os verdadeiros donos da terra até a chegada dos europeus. Mal sabia eles que a chegada desses homens estranhos no seu território iriam causar tanto estrago, né? Então, desde a chegada desses povos aqui na América, quer dizer, os índios só tiveram prejuízos. Eles perderam sua terra, perderam sua cultura, não é? Então hoje são pessoas assim quase sem terra e o grupo indígena quase não existe mais, pelo menos no território brasileiro. Então, vozes indígenas da América Latina. Nós somos o documento da terra, é o que dizem os poucos indígenas que existem hoje na América. Claro que eles são os documentos da terra, são eles, foi com eles que toda a história começou. Eles já estavam aqui há muito tempo, antes da chegada dos europeus, já tinham sua própria vida, sua própria maneira de se comportar. Eles eram politeístas também, adoravam vários deuses. Aí vocês podem dizer, nossa professora, mas como é que por que eles não adoravam Jesus, né, o nosso Deus também? É porque, gente, eles não eram cristãos, porque naquela época ninguém nunca tinha falado sobre o cristianismo para eles. Quando eles ouviram falar do cristianismo foi quando os jesuítas chegaram aqui na América, mas já havia séculos que eles adoravam o Deus Sol, a Lua, a natureza, então ficava difícil mudar assim de uma hora para outra. Então eles eram politeístas, ficaram assim durante muito tempo, até que com o tempo, né, eles perderam esses costumes, e os novos povos que nasceram depois dos indígenas, que deixaram de ser esse povo nativo, né, passaram então a ser católicos, fazer parte do cristianismo. Aí uma pirâmide asteca de povos que viveram aqui na América, eles faziam esses templos onde eles guardavam cereais. Aqui embaixo eles guardavam muitos cereais, e lá em cima eles faziam adoração aos deuses, né? Que o deus principal para eles era o sol, e adoravam outros deuses geralmente relacionados com a natureza. Os astecas, eles viveram num local onde foi um lugar que passou muito tempo sem chover. Então existe uma lenda sobre essa imagem aí, que essa imagem está na bandeira do México. Então existe uma lenda sobre isso, que dizem que os astecas viviam no nordeste da América do Sul, numa região muito seca, fazia anos que não chovia, então os animais estavam morrendo, os rios secando, a vegetação também, e aí eles resolveram pedir, né, auxílio aos deuses. Certo dia, por ser um povo nômade, deixaram o Aztlán. O chefe indígena disse que sonhou, né, com um deus, que disse que eles tinham que deixar aquele local e caminhar em direção ao sul. E eles foram em direção ao sul. Depois de muito andar, depois de muito caminhar, eles pediram um sinal, né, para onde eles deveriam ir, onde eles deveriam ficar. E aí eles encontraram, num certo lugar, uma águia em cima de um cacto com uma corda no bico, às margens do riacho Tixcoco. E lá eles ficaram, fundaram a cidade de Tenochtitlan, onde hoje é a cidade do México. Então, essa lenda, né, eles levaram muito a sério, e até hoje essa imagem está na bandeira do México. Veja que ali está a águia com a serpente no bico, em cima de um cacto, e abaixo o riacho Tixcoco, de onde eles tiveram água para sobreviver durante muito tempo, até que eles se desenvolveram, né, ali mesmo, fundaram uma cidade chamada Tenochtitlan, e depois essa cidade deu origem à cidade do México, que está lá até hoje. Esporte e saúde entre os indígenas na América. Os indígenas, gente, já praticavam esportes, né? A gente diz que quem trouxe futebol para o Brasil foram os ingleses. Outros dizem que quem trouxe grande parte dos esportes para cá foram os outros europeus, né, além dos ingleses.
Mas os índios já faziam isso aqui, olha, muito antes da chegada dos europeus. Ali, olha, um esporte chamado tachitli. O tachitli é uma mistura de futebol com basquete, né? Eles colocam aquele arco assim numa muralha e eles fazem uma bola com látex, né, tirado da própria floresta, e eles têm que passar a bola naquele arco. O detalhe é que eles não podem pegar na bola. Então, eles podem usar o tornozelo, aqui a parte do antebraço, e o joelho, o ombro, qualquer coisa, mas não podem pegar a bola. Quem fizer passar mais a bola naquele arco ali, vai fazer mais pontos, né, e ganha a partida. Então, esse era um dos esportes que os índios já praticavam. Ali vocês estão vendo as índias, né, praticando o cabo de guerra. Já faziam isso também. Mais embaixo, aqui, jovens carregando um tronco, como se estivesse fazendo uma corrida, né, para quem podia carregar mais peso. Então, os outros vão acompanhando para ver quem chega primeiro. E do lado de cá, uma luta livre, né? Já tinha lutas entre eles. Então, esses esportes todos que os índios já praticavam há muitos anos, até hoje ainda praticam nas poucas tribos que tem espalhado pela América, significa que eles já praticavam esporte mesmo antes da chegada dos europeus. Pode ser até que os europeus tenham visto isso aí, copiado, modificado, criado algumas regras e disseram que foram eles que inventaram, né? Mas os índios já tinham o costume de praticar esporte, sim. Aqui, a pirâmide social, na verdade é mais um pódio, né, social, sobre o costume dos povos astecas que aqui viviam antes da chegada dos europeus. Os astecas viveram em regiões, principalmente onde hoje é o México. Lá em cima, no topo, o imperador asteca. Vejam que ele parece mais um guerreiro. Mesmo porque nessa época, quando haviam as batalhas, os imperadores indígenas, eles também iam à luta. Não é como hoje não, né? Que os grandes governantes fazem a guerra e ficam trancafiados nos seus palácios, nos seus castelos. E os soldados que vão lutar na guerra, eles não, eles iam junto para transmitir coragem aos seus guerreiros e lutavam junto, não é? Então, muitos caciques morreram nas batalhas, né, nas lutas por território, disputa de divisas, essas coisas todas. Então, lá no topo está o imperador asteca, né, que era o índio principal. Logo abaixo está os nobres, né, que eram sacerdotes. Do outro lado, do seu lado esquerdo, está os altos funcionários do Estado, que também eram nobres. Depois vinham os artesãos, comerciantes, né, que tinham um lugar de destaque, que era os que movimentavam a economia. Os artesãos também que faziam as roupas, sapatos, escudos, espadas, tudo dos guerreiros e do faraó. E lá embaixo, na camada social, estão os camponeses, né? Aqueles que trabalhavam nas aldeias no campo. O trabalho do campo sempre foi um tanto quanto desvalorizado. Nessa escala social aí, não tem escravos. Os escravos, entre eles, era sim uma minoria. Era só pessoas que eram prisioneiros de guerra. Que às vezes também não durava muito tempo a escravidão. Era só o tempo de eles, vamos dizer assim, fazia as pessoas trabalharem muito, mas depois eles soltavam as pessoas, ou então havia algumas tribos também sacrificavam esses escravos. Mas a escravidão entre os indígenas não era uma coisa muito comum. O imperador era chamado de Tlatoani ou Tlacotecuti, considerado semidivino, com poderes praticamente absolutos. Os monarcas eram eleitos por um conselho formado por membros da nobreza, candidatos somente da família real. Esse imperador aí é Montezuma II, que assumiu o posto de Tlatoani por volta de 1502 e governou até sua morte em 1520. Então, foi durante o seu governo que o espanhol Hernán Cortés desembarcou no atual México
e realizou contato com Montezuma II em 1519. Aí mais uma pirâmide asteca, né? Essa daí é a pirâmide do castelo. Já só as ruínas, já meio encoberta pela vegetação, mas dá para ver que tem aqui, ó, escadarias por fora, né? Aqui as escadarias eram aqui, que está coberta aqui pelo mato. Aqui em cima o templo onde eles faziam homenagem aos deuses, aqui os sacrifícios aqui em cima. Aqui, ó, tem uma entradazinha o lugar onde eles faziam as orações, e essa parte aqui de baixo eles usavam às vezes para guardar alimentos para os tempos difíceis, né, alimentos não perecíveis como cereais, e também às vezes servia de morada para algum nobre, alguma pessoa, porque lá dentro era muito grande e tinha muitos compartimentos. Os indígenas que aqui viviam também faziam calendários, né? Teve até algumas lendas sobre um calendário. Isso aí é um calendário asteca, que disseram até que em 2012, quando o calendário fechasse, o mundo iria acabar. Teve pessoas que acreditaram nisso, né? Mas, gente, esses calendários eram feitos por um povo que eles não existem mais, né? Eles já foram extintos. Os calendários ficaram só como sendo assim uma parte da história desse povo. Os calendários serviam para o quê? Para eles saber o tempo de plantar, o tempo de colher, né? Saber as fases da lua. Então eles eram assim meio místicos. Então eles faziam um calendário para guiar o seu povo. Não era assim um calendário para servir para o mundo todo, e não havia nenhuma profecia sobre ele. As pessoas é que inventaram, né? Hoje em dia está muito na moda essa história de as pessoas inventar uma coisa e sair divulgando, e muita gente acredita nisso. Então, esse calendário aí está no museu lá no México, mas ele não tem esse poder de nada, tanto é que passou 2012 e o mundo continua, né? Então esse é um calendário asteca que faz parte da cultura de um povo que já não existe mais. Bom, além dos astecas, tinham os maias. Os maias também foi uma grande civilização do passado que estava aqui também na América antes da chegada dos europeus. A civilização maia, eles nunca formaram um império assim como os astecas, nunca tiveram assim imperadores, coisa e tal. Eles eram mais assim, um povo mais livre, né? As diversas cidades-estados mantiveram autonomia administrativa, tinham suas próprias leis e definiam seu modelo de organização política. Então, eles criaram alguns lugares que eles chamavam de cidades-estados. Por quê? Porque tinha sua própria autonomia. Não eram ligadas às outras cidades. Quer dizer, a lei que valia naquela cidade não valia na outra cidade. As regras daquele lugar, a moeda, qualquer coisa que tivesse numa cidade não valia para outra. Eram isoladas uma das outras. Por isso era chamada de cidades-estados. A maioria do povo maia viveu em áreas rurais. Viviam praticamente da agricultura, de subsistência, fazia o comércio quando sobrava muita coisa, e também havia pagamento de tributos, né? Quando não se tinha dinheiro, os tributos eram pagos em forma de produtos ou então de trabalho. Os nobres, funcionários do Estado e sacerdotes viviam na cidade, importância política e religiosa. Já os outros, que não faziam parte dessa elite, viviam mais no campo. Vocês percebem que já era um povo muito organizado, muito desenvolvido para a sua época. Antes da chegada dos europeus, ele já tinha esse tipo de organização, né, que foi exterminado com a chegada desses povos europeus aqui nas Américas. A civilização maia. O povo maia habitou a região das florestas tropicais dos atuais Guatemala, Honduras, Península de Yucatán, região sul do atual México. Viveram nestas regiões entre os séculos 4 a.C. e 9 a.C. e entre os séculos 9 e 10 depois de Cristo. Os toltecas invadiram essa região e dominaram a civilização maia. Nunca chegaram a formar um império unificado, fato que favoreceu a invasão e domínio de outros povos. Como eram cidades separadas uma das outras, foi mais fácil a penetração dos inimigos, né? Naquela época era muito comum, quando um local
eram tanto quanto organizados, vinham outros povos, invadiam, tomavam suas riquezas, matavam grande parte da população, transformavam os outros em escravos, ou então transformava aquele império em um outro império. As cidades formavam o núcleo político e religioso da civilização e eram governados por um estado teocrático, ou seja, um estado onde o chefe também era o líder religioso. O Império Maia era considerado o representante dos deuses na terra. A zona urbana era habitada apenas pelos nobres, família real, sacerdotes responsáveis pelo culto e conhecimento, chefes militares e administradores do império, cobradores de impostos. Os camponeses, que formavam a base da sociedade, artesãos e trabalhadores urbanos, faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos impostos. Como sempre, né? Os mais pobres têm que pagar altos impostos. Bom, continuaremos esse assunto na nossa próxima aula e a nossa agenda hoje é da página 157. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo grande e até a próxima.